Primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Bom, esta carta ela foi escrita pelo apóstolo João, que teve como objetivo de combater a heresia da época chamada de gnosticismo, que não cria na encarnação de Cristo, e também foi escrita com o propósito objetivo de afirmar a fé dos verdadeiros cristãos e de garantir a vida eterna daqueles que creem no Filho de Deus, em Jesus Cristo. E nessa carta o apóstolo João vai listar algumas evidências daqueles que de fato creem em Jesus Cristo, daqueles que de fato são convertidos e verdadeiros cristãos. E dentre elas, algumas evidências, João vai falar que aquele que de fato é verdadeiro convertido, ele anda na luz, ele tem comunhão um com os outros, com outros cristãos, ele obedece os mandamentos de Deus, ele reconhece os seus pecados e as confessa, ele não ama o mundo, dentre outras evidências que o apóstolo João vai falar, vai ensinar aqui nessa carta. Mas o que eu quero estar me atendo é no capítulo 2, no versículo 1 que eu acabei de ler, onde ele vai dizer: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porque o apóstolo João vai dizer meus filhinhos? Porque ele vai falar para crente, ele está dizendo para cristão, para aquele que é crente em Jesus Cristo. Então ele vai falar: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele está dando aí uma ordem, um mandamento. Por que ele está dizendo isso? Porque nós somos crentes, nós somos convertidos. Nós éramos escravos do pecado, éramos escravos do mundo e de Satanás. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura. E agora nós devemos andar em novidade de vida. E qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? A santificação. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente seja conformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então isso a gente vai encontrar em toda a Bíblia. Qual que é a vontade de Deus? Ser de santos como o Senhor Deus é santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Qual que é o propósito de Deus ter nos elegido? Qual o propósito de Deus ter nos chamado? Qual o propósito de Deus ter nos salvado? Efésios 4 vai dizer que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Então é isso que o apóstolo João vai dizer isso. Por isso que o apóstolo João vai dizer aqui: para que não pequeis. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, para que a gente ande em santidade, para que a gente vença o pecado, não caia em pecado. Porque essa é a evidência do santo, do crente, do convertido. Mas ele vai continuar: mas se alguém pecar. Por que ele diz isso? Porque embora a gente tenha uma nova natureza, seja convertido, seja transformado, todavia o cristão ainda cai, todavia o cristão ainda peca, todavia ainda o cristão habita nele uma velha natureza, o velho homem ainda habita nele, conforme Paulo vai dizer em Gálatas 5, a luta contra a carne e o espírito. Então nós estamos nessa guerra contra nós mesmos, contra o nosso velho homem. Então nós devemos entender que essa santificação que nós estamos inseridos, que nós devemos buscar por ela, essa santificação não é perfeita nessa vida. Esse processo de santificação que se iniciou no momento que a gente se converteu, ela vai desde o momento que a gente se converteu até o dia da nossa morte ou até o dia da volta de Cristo.
e portanto ela não é perfeita nessa vida. É um processo contínuo, progressivo, e que a gente só será perfeito, só seremos livres plenamente do pecado quando nós recebemos um corpo glorificado, semelhante de Jesus, aonde nós seremos totalmente livres da presença do pecado, quando nós recebemos um corpo glorificado, semelhante de Jesus Cristo. Mas enquanto nós estivermos nessa caminhada cristã, nós estamos nesse processo de santificação. Então nós estamos nessa luta contra a nossa carne, contra o mundo, contra o diabo. E nesse processo de santificação, nós estamos sujeitos a cair, a pecar e a falhar. Mas, portanto, João vai dizer aí, mas se alguém pecar, olha o antídoto que ele vai dizer: temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Por que ele vai dizer isso? Ele está fazendo os cristãos se lembrarem de que se nós pecarmos, se nós cairmos, se nós falharmos, nós devemos se lembrar que nós temos um advogado, Jesus Cristo. Devemos se lembrar da nossa identidade. Devemos se lembrar de quem Cristo é e de quem nós somos em Cristo. Devemos se lembrar de que Cristo já pagou a nossa dívida diante de Deus. Devemos se lembrar de que nenhuma condenação há mais para em Cristo Jesus. Devemos se lembrar de que nossa condenação já foi quitada, já foi paga. Devemos se lembrar que agora Cristo está à direita de Deus Pai e que Ele nos representa diante de Deus, e que agora nós não estamos mais debaixo de condenação. E portanto, quando nós cairmos, quando nós falharmos, quando nós tropeçarmos, devemos se lembrar que Ele é nosso advogado. E portanto, quando cairmos, falharmos, devemos o quê? Devemos se lembrar que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Devemos então nos arrepender, nos humilhar diante dele, confessar os nossos pecados e então seguir a caminhada cristã adiante. É isso que o apóstolo João está fazendo, está nos alertando, está fazendo nos lembrar de quem Cristo é, que Ele é o nosso advogado e que Ele nos representa no céu e que Ele intercede por nós. Portanto, irmãos, esse é o nosso consolo, esse é o nosso bálsamo. Portanto, aquele que começou a boa obra em nossa vida a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Amém.